Beleza. Boa noite a todos. Como todos já sabem, meu nome é Laura e hoje eu vou falar um pouco sobre choque cardiogênico. Bom, eu não pretendo aqui hoje citar o tema, né? A gente não consegue fazer isso com tema nenhum, muito menos com choque cardiogênico, que na verdade não é uma entidade única, é uma síndrome clínica que é caracterizada pela inadequada perfusão tecidual por conta da grave disfunção cardíaca. Então, qualquer coisa, qualquer entidade clínica que cause disfunção cardíaca, ela pode resultar em um choque cardiogênico. Então, a principal característica do choque cardiogênico é a redução do débito com um volume intravascular adequado. Então, como é uma síndrome clínica, é uma característica, um conjunto de sinais e sintomas. E os sinais e sintomas vão resultar da hipóxia tecidual e da má perfusão. Então, a gente pode ter extremidades frias, cianose periférica, alteração do estado de consciência, oligúria, mas o principal mesmo é a hipotensão. Então, a gente vai ter alguns critérios para poder dizer que o paciente está com choque cardiogênico ou não. O principal deles é a hipotensão. Então, sempre quando for possível, a gente fazer a monitorização hemodinâmica, a gente vai utilizar principalmente a invasiva, se tiver no serviço. Então, para classificar como choque cardiogênico, o paciente precisa estar com a pressão arterial sistólica menor que 90 a 80 milímetros de mercúrio, ou, caso o paciente ele já seja hipertenso, então ele já tem uma pressão arterial muito elevada, se diminuir 30 milímetros o valor basal, e isso se manter por 30 minutos e não responder ao volume, a gente também pode classificar como um choque cardiogênico. Índice cardíaco menor que 2,2 litros por minuto por metro quadrado. Índice cardíaco nada mais é do que a relação entre o débito cardíaco e a área superficial do paciente, do corpo do paciente. Então, a relação entre débito em 1 minuto pela área de perfusão, no caso, a área do corporal do paciente. Então, se tiver um suporte ionotrópico, ele abaixo de 2,2 esse índice, a gente já classifica como choque cardiogênico. Se a gente não tiver com esse suporte ionotrópico, abaixo de 1,8 também já é. Os suportes ionotrópicos são os fármacos que a gente vai falar lá na frente. Pressão de oclusão da artéria pulmonar maior que 18 milímetros de mercúrio. Pressão da oclusão da artéria pulmonar nada mais é do que uma medida indireta da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, se o coração não está conseguindo bombear, ele vai deixar muito sangue lá no ventrículo esquerdo e vai aumentar a sua pressão de enchimento. E aí isso vai aumentar a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que quando está acima de 18 milímetros de mercúrio, a gente também pode usar como critério para choque cardiogênico. E uma diferença arteriovenosa de oxigênio maior que 5,5 milímetros por decilitro, já que a gente vai ter uma meio que estase, né, do sangue, a gente vai ter uma diferença muito maior entre o sangue venoso e arterial. Em choque cardiogênico, em pacientes que estão fazendo uso dessas drogas ionotrópicas e possuem uma pressão arterial sistólica maior que 90. Então, não é porque está maior que 90 que ele ainda não está em choque. Então, se ele estiver usando uma droga ionotrópica, provavelmente ele está ainda. Falar um pouco sobre a epidemiologia. A principal causa de choque cardiogênico é a síndrome coronariana aguda. Cerca de 6 a 8% dos casos de infarto agudo do miocárdio com supra e sem supra vão cursar com choque cardiogênico, principalmente o com supra. O com supra ele tem uma incidência muito maior do que o sem supra, que ele é mais grave. A mortalidade em 30 dias chega a 50%, mas lembrando que o principal período de mortalidade após uma síndrome coronariana aguda são as primeiras 24 a 48 horas, no momento em que o paciente ele tem que estar sempre sendo monitorado e atento às alterações. Mas, em geral, a mortalidade é maior que 70%, quando a gente pega o período inteiro do choque cardiogênico, ele tem uma mortalidade muito elevada, maior que 70%. O perfil dos pacientes geralmente são pacientes idosos, do sexo feminino, com história de infarto prévio, ou um infarto de parede anterior, que é mais grave. Fatores de risco. Os fatores de risco são pacientes idosos, diabéticos,
já tiveram infarto agudo do miocárdio, prévio ou infarto de parente anterior, uma história de angina ou insuficiência cardíaca por ocasião do evento, todos aqueles fatores de risco para infarto agudo do miocárdio também, já que é a principal etiologia, tudo isso pode culminar com um choque cardiogênico. Fisiopatologia. Bom, como eu falei para vocês no início, o choque cardiogênico ele vai se caracterizar por um estado de baixo débito. O coração ele não está conseguindo ejetar sangue suficiente. Esse estado de baixo débito, ele vai causar uma hipotensão. Essa hipotensão vai piorar ou causar uma isquemia miocárdica. Essa isquemia miocárdica, por sua vez, vai piorar a contratilidade do coração, vai causar uma disfunção contrátil, que, por sua vez, também vai diminuir mais ainda o débito. Então, vocês podem ver que a fisiopatologia do choque cardiogênico é esse ciclo progressivo de deterioração da função cardíaca. Então, se a gente não agir rapidamente, esse paciente pode, de forma rápida, também evoluir para um quadro grave e podendo chegar ao óbito. Além disso, essa disfunção contrátil, essa hipotensão, vai ativar mecanismos compensatórios no nosso corpo, tentando aumentar, elevar essa pressão arterial e elevar a perfusão. Aí a gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo, principalmente o simpático, no caso, sistema nervoso autônomo simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ambos tentando elevar a pressão arterial para aumentar a perfusão. E aí vem aumento de frequência cardíaca, aumento de resistência periférica, retenção de sódio e água, só que isso tudo aí, ao mesmo tempo que vai elevar a pressão arterial, isso também vai aumentar o consumo de oxigênio. Então, acaba que no início é bom, consegue manter o paciente estável, mas isso vai piorar a isquemia miocárdica, que aí entra no ciclo de deterioração também. Então, é bem complicado mesmo, se não tiver uma intervenção precoce, evoluir rapidamente para o óbito. Essa isquemia miocárdica, ela também gera hipóxia. A hipóxia, por sua vez, ela gera metabólitos, pode causar acidose, lesão endotelial, dano celular. Isso tudo pode evoluir, geralmente evolui, se nada for feito, para uma falência de múltiplos órgãos. A arritmia, ela é muito frequente nesses casos de choque cardiogênico, de infarto agudo do miocárdio, porque a gente vai ter um coração eletricamente instável. Então, qualquer coisa pode precipitar uma arritmia, e essa arritmia ela também vai piorar o débito cardíaco, ela vai piorar a perfusão, então ela também tem que ser rapidamente tratada. Esse aqui é um esquema, o outro esquema eu fiz com base no Serrano, que é tratado de cardiologia. Esse esquema aqui, eu peguei pronto do Clínica Médica. Ele adicionou algumas coisas, é bem parecido, mas ele adicionou a resposta inflamatória sistêmica, porque como a gente vai ter necrose, a gente vai ter morte de célula cardíaca, a gente vai ter um processo inflamatório aí ao mesmo tempo, onde vão produzir mais citocinas, óxido nítrico, essas substâncias elas são vasodilatadoras, vai ter uma vasodilatação periférica, com a diminuição da resistência vascular, e isso, por sua vez, também vai diminuir mais ainda a perfusão sistêmica. Isso aí, ele relaciona muito com os casos que são resistentes, no caso, refratários à terapia farmacológica, de você quer elevar a pressão. Muitas vezes, como ele está com a resposta inflamatória sistêmica, ele não consegue elevar essa pressão. Outra coisa também que o outro esquema não tem é a congestão pulmonar. Como a gente vai ter um estado também de estase sanguínea no coração, esse sangue ele pode se acumular no ventrículo direito e causar uma congestão pulmonar, que também vai aumentar a hipóxia, vai aumentar a isquemia, enfim. Tudo isso vai contribuir para a progressão da disfunção miocárdica e de uma falência de múltiplos órgãos. A diminuição da perfusão sistêmica, ela também vai causar uma hipoperfusão do trato gastrointestinal, e isso, por sua vez, vai favorecer a translocação bacteriana, podendo causar infecções, deixa o paciente mais propenso a infecções, que pode piorar o caso drasticamente também, então a gente tem que ter atenção. Como eu falei no início, a principal causa de choque cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio. Mas para eu ter um choque cardiogênico, eu tenho que ter consciência que o paciente ele vai ter perdido pelo menos 40% do ventrículo esquerdo. Então, ele precisa perder pelo menos 40% para poder entrar em estado de choque cardiogênico.
um choque cardiogênico causado por uma complicação mecânica do infarto agudo do miocárdio. Pode ser uma insuficiência mitral aguda, uma rotura do septo interventricular, uma ruptura de parede de ventrículo, um pseudaneurisma. Então, várias situações provenientes também do infarto agudo do miocárdio, elas podem cursar com o choque cardiogênico. A insuficiência cardíaca crônica, qualquer uma, ela pode também chegar a um certo momento com o choque cardiogênico. E pode haver de duas formas. Ou é uma manifestação tardia mesmo da evolução avançada dessa doença, dessa cardiomiopatia, que causou a insuficiência cardíaca crônica. Aí lá no estágio final ele vai estar com uma função tão deteriorada do coração que ela não vai conseguir suprir a demanda do paciente, e aí cursa com choque cardiogênico. Ou, que é o mais comum mesmo, há fatores de descompensação. O paciente tem uma IC crônica grave, mas está compensado, está tranquilo, mas aí vem uma infecção, uma embolia, uma arritmia, uma anemia, ou o próprio infarto também, aí vai descompensar a insuficiência cardíaca crônica que ele tem e ele evolui para choque cardiogênico. Aqui é uma tabela também do Clínica Médica, onde ele mostra as etiologias, a maior parte que eu já falei, mas tem outras que eu não falei, que é a miocardite, uma obstrução da via de entrada, como uma estenose mitral, ou uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que é uma estenose aórtica, uma disfunção miocárdica após circulação extracorpórea, insuficiência aórtica aguda, TEP, taquibradiarritmia, enfim, qualquer coisa que danifique de alguma forma a função do coração pode causar choque cardiogênico. Agora vamos para a apresentação clínica. Quando é que eu vou, o que eu vou pesquisar nesse paciente quando ele chega na emergência? Primeiro, a história pregressa e os antecedentes. Geralmente, os pacientes que têm insuficiência cardíaca crônica, eles geralmente têm essa história de alguma cardiomiopatia, de alguma histórico de infarto prévio. Sempre vai ter alguma coisa que te guie, mais ou menos, para a etiologia desse choque cardiogênico. Ou então, a gente também vai buscar fatores precipitantes, aqueles que eu falei, uma infecção, ou então uma história atual de angina, pode ser um novo infarto. A gente vai buscar, principalmente na história, os fatores precipitantes para a gente fazer a conduta mesmo definitiva, para resolver o problema que está causando, porque o tratamento, a gente vai ver que tem o tratamento da emergência, mas o que vai resolver mesmo o tratamento da causa base. No exame físico, a gente pode observar pele fria, sudorese, cianose, hipotensão, distensão abdominal, vômitos, alteração do nível de consciência, oligúria, pulso fino, taquicárdico. Tudo isso aí, todas essas manifestações, elas são fruto mesmo da falta de perfusão periférica. A gente também pode ter uma arritmia, sinais de congestão, como dispneia, estertores, estase venosa, uma hepatomegalia, ascite, edema. A gente também pode observar sinais de doença crônica, que também já guia para a etiologia, um ictus desviado, um sopro, terceira e quarta bulha. A gente observa sinais de congestão sistêmica, como hepatomegalia e estase jugular. A gente pensa logo também em comprometimento de ventrículo direito. Diagnóstico. Então, o diagnóstico do choque cardiogênico, ele é essencialmente clínico. É história, mas exame físico. Você vai ver o paciente, ele vai chegar hipotenso, com a história de alguma doença cardíaca prévia, não responde ao volume, você pensa logo em choque cardiogênico. E aí você vai fazer monitorização hemodinâmica, preferencialmente invasiva, com medida da pressão arterial e da pressão venosa central. Os exames complementares que você vai pedir: eletrocardiograma de imediato. Você começa pelas medidas gerais, que eu vou falar mais lá na frente, né, que são aquelas medidas que são as mesmas nas outras emergências, mas você vai prontamente pedir o eletro. Nesse eletro, você vai observar se tem um infarto novo, se tem uma área eletricamente inativa de um infarto prévio, você pode observar se tem arritmia, e essa arritmia também é importante porque vai ter que ser tratada. Se for um infarto, você vai ver onde é esse infarto, qual a extensão. Então, o eletro é essencial no caso de choque cardiogênico. A gente pede imediatamente. Por ser rápido também e estar em todo lugar, é mandatório.
No raio-x de tórax, a gente vai observar sinais de congestão pulmonar que podem aparecer, a área cardíaca, né, indicando já, em caso de insuficiência cardíaca, pode ter uma cardiomegalia. A gente pode observar também, às vezes, fatores precipitantes, como a pneumonia, enfim. Ou fazer diagnóstico diferencial também. A gente também precisa pedir. Enzimas cardíacas e BNP, principalmente para o diagnóstico do infarto, da síndrome coronariana aguda, e também a gente vai ver prognóstico também, né? Quanto mais elevado, maior o acometimento. Ureia, creatinina, enzimas hepáticas, ácido lático, tudo isso vai refletir no estado de perfusão do paciente. Quanto pior a hipoperfusão, pior vão ser esses resultados laboratoriais. Esses exames eles precisam ficar sendo pedidos durante também a internação para monitorar esse estado de perfusão do paciente. A saturação venosa central de oxigênio, geralmente ela vai estar reduzida no caso de choque cardiogênico, porque como o sangue está parado, os tecidos eles tendem a tirar mais sangue das veias, o sangue venoso. Então, a saturação ela vai estar reduzida nos pacientes que têm choque cardiogênico. Uma bidimensional com Doppler colorido, ele é também dos principais, um dos protagonistas desses exames, porque é nele que você vai buscar principalmente a etiologia. Ele, na verdade, você consegue tirar várias informações, você consegue analisar a função sistólica, a função diastólica, você consegue ver se tem alguma complicação mecânica de um infarto, uma valvopatia, enfim, você consegue buscar tanto a etiologia quanto ver também a função desse coração. Algumas literaturas também falam que ele é utilizado para você, como eu posso falar, verificar se o paciente ainda pode ser expandido, tipo o estado volêmico do paciente. Pode ser usado, mas é principalmente para etiologia mesmo. O cateterismo cardíaco e a coronariografia, ele não é só diagnóstico, ele também é terapêutico. Você consegue diagnosticar lesões arteriais e aí nesse mesmo procedimento você já faz a reperfusão, principalmente nos casos, né, de infarto. Agora a gente vai para a parte maiorzinha da aula, que é o tratamento. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Se quiserem, pode interromper, viu? Quem está em casa, vocês ligam o microfone aí e perguntam, se tiverem aí. Bom, então, tratamento. É uma emergência médica, né? Como eu falei no início, pode evoluir rapidamente para o óbito. Os objetivos desse tratamento vai ser restaurar a perfusão e corrigir alterações metabólicas, maximizar o fluxo sanguíneo da circulação coronária, reduzir trabalho cardíaco. Então, em geral, é isso, tá? E aí a gente vai começar com as medidas gerais, que a gente já começa fazendo antes mesmo dos exames. A gente já começa corrigindo a hipotensão, suplementando oxigênio, e se necessário, se a gente vê que precisa, ventilação mecânica, adequar a volemia. A volemia é um ponto importante, porque no paciente com choque cardiogênico, a gente não pode nem hidratar demais, nem deixar ele com hipovolêmico. Então, a gente tem que se guiar pelos critérios clínicos, pela diurese, pelos exames laboratoriais, nem para não dar volume demais e causar um edema agudo de pulmão, uma congestão, nem deixar o paciente com pouco volume e causar também um choque hipovolêmico. A gente sempre deve tratar arritmias, e aí para isso a gente utiliza cardioversão, marca-passo, antiarrítmico, no caso fármaco. A gente também deve corrigir os distúrbios ácido básico e hidroeletrolítico, tratador. Sempre controlar a glicemia também e corrigir a anemia. Agora, a terapia farmacológica. A gente vai utilizar aminas simpatomiméticas. As aminas simpatomiméticas, elas vão ter um efeito ionotrópico positivo. O que é isso? Elas vão aumentar a contratilidade do coração. Ao mesmo tempo, elas também vão promover a vasoconstrição periférica e, consequentemente, com esse aumento da contratilidade, aumento da vasoconstrição periférica, eu vou conseguir aumentar a minha pressão arterial.
A gente precisa lembrar que o tratamento farmacológico no choque cardiogênico, ele não tem o objetivo de resolver o problema. Ele só quer manter o paciente estável para a gente fazer o tratamento definitivo. Então, eu só vou aumentar a pressão do paciente que está impotente para manter a perfusão tecidual, só para isso. E eu tenho que lembrar que essas mesmas aminas que aumentam a pressão arterial, que mantêm o paciente estável, elas também vão aumentar o consumo de oxigênio. E esse aumento de consumo vai piorar a isquemia. E, ao mesmo tempo, eu também as aminas patomiméticas em geral, elas também são arritmogênicas, então elas podem precipitar uma arritmia. Então, eu tenho que usar, claro, é importante, mas com consciência que isso não vai mudar a mortalidade e que tem esses efeitos ruins, né, ao mesmo tempo. Uma delas é a dobutamina. A dobutamina é sintética, ela age nos receptores beta-adrenérgicos, principalmente o beta-1, e a dose utilizada é entre 2 e 20 miligramas por quilo por minuto. Ela aumenta o débito cardíaco, ela faz aumenta o débito, aumenta a perfusão, mas ela não consegue aumentar a pressão arterial. Então, é por isso que a gente não usa a dobutamina isolada, só ela, no choque cardiogênico, quando a gente tem hipotensão. Então, ela sempre é usada com outro medicamento junto. A dopamina, ela é uma catecolamina endógena que ela vai promover a liberação, agindo nos receptores dopaminérgicos, ela vai promover a liberação de noradrenalina. O efeito é dose-dependente, aí entre 2 e 4 miligramas por quilo por minuto, ela vai promover uma vasodilatação, na verdade, ela vai agir nos receptores dopaminérgicos dos vasos periféricos, aumenta a pressão arterial, ela não aumenta a pressão arterial nessa dose, aí entre 4 e 10 miligramas por quilo por minuto, ela vai ter um efeito parecido com a da butamina, só que ela vai aumentar a pressão arterial, e entre 10 e 20 miligramas, ela já começa a aumentar a frequência cardíaca, a ação é predominantemente vasoconstrição periférica, e aí vou aumentar também o consumo de oxigênio. O Clínica Médica da USP, ele fala assim, que é dose dependente e caracteriza cada ação a depender da dose. O Serrano, ele só fala que para usar a dopamina você usa até 10, tá? A norepinefrina. A norepinefrina também é uma catecolamina endógena, atua principalmente no receptor alfa adrenérgico, mas ela atua, na verdade, nos dois. A dose inicial é de entre 2 e 12 miligramas por minuto, ou 0,01 a 0,03 miligrama por quilo por minuto, e a gente pode aumentar até 2 miligramas por quilo por minuto. A norepinefrina tem um efeito muito parecido com a da dopamina. Ela também vai aumentar débito, vai aumentar a resistência periférica e vai aumentar a pressão arterial. Entretanto, a gente pode usar tanto uma contra a outra. O Serrano, ele fala assim, que não há estudos comparando as duas nesse contexto de choque cardiogênico. Ele fala assim, então eu posso usar tanto uma quanto a outra. Dobutamina mais ou dopamina ou norepinefrina. Só que ele é de 2009. Aí o Clínica Médica, ele já fala que um estudo que foi feito, comparando a dopamina com a norepinefrina, observou que o uso da norepinefrina, ele obteve melhores resultados. Então, a gente pode usar os dois, mas fontes mais recentes dizem que a norepinefrina é a melhor. E, geralmente, é o que usa mesmo no serviço, é o que é mais comum a gente ver. Outras aminas simpatomiméticas. A gente vai ter inibidor de fosfodiesterase 3, a principal é a miurinona. Ela vai agir tanto com efeito ionotrópico positivo, como também vasodilatador periférico. Ela também aumenta a pressão arterial, só que ela tem um fator limitante, que ela não deve ser utilizada em casos de síndrome coronariana aguda, e a gente sabe que é a principal causa, então tem essa limitação. E outra questão dela é que, se for paciente que tem insuficiência renal, a gente precisa reduzir a dose. E tem outra questão dela também, que, então a gente só vai usar, e ela não pode substituir, por exemplo, ela não substitui a da butamina. A gente sempre vai utilizar ela só como para tratamento refratário, tipo, não respondeu a nada, a gente vai adicionar ela, mas não substitui aqueles 3 primeiros que eu falei.
eles são reservados para controlar ataque à arritmia atrial, lembrando que eles podem piorar a função ou aumentar o consumo e fazer vasoconstrição periférica, então ele pode piorar o estado cardíaco, o estado do paciente. A gente também tem sensibilizador de cálcio, levosimendan, pimobendan. Eles são ionotrópicos positivos, não arritmogênicos. Por quê? Porque eles não vão adicionar mais cálcio, eles só vão sensibilizar o músculo cardíaco àquele cálcio que já está ali. Então, ele não vai predispor a arritmia. Ele também tem um efeito vasodilatador periférico que melhora a função diastólica. Os antiarrítmicos, então a gente sempre vai corrigir a arritmia. E aí, quando é necessário, a gente vai preferir o uso da amiodarona, porque ela é um antiarrítmico que não vai ter o efeito inotrópico negativo, então não vai rebaixar o coração. Então, eu não sei se posso usar esse termo, rebaixar o coração, mas enfim, eu não vou diminuir a contratilidade do coração. Vasodilatador, nitroprusiato de sódio, que é o mais utilizado. O vasodilatador, ele é interessante nos casos de choque cardiogênico, por quê? Porque ele vai diminuir a pós-carga, então isso vai aumentar débito, e vai melhorar a perfusão periférica. Só que eu tenho que ter muito cuidado, porque em paciente que está com pressão arterial menor que 90 milímetros de mercúrio, ele pode piorar a perfusão, então ele é contraindicado, que ele pode causar uma hipotensão abrupta, pior ainda, e piorar a perfusão. As medicações antitrombóticas. Bom, o Serrano, o Tratado de Cardiologia, ele fala que a aspirina, ela não tem nenhum estudo especificamente para choque cardiogênico, mas como ela é usada de rotina para síndrome coronariana aguda, acaba que é utilizada. Já a heparina, você vê caso a caso, porque assim, quando a gente tem choque cardiogênico, a gente tem um estado de estase venosa, e aí a gente tem também fatores que envolvem, que predispõem um maior risco de fenômenos tromboembólicos. Então, assim, se o paciente ele já tem fator de risco para tromboembolismo, a gente vai fazer com as escalas, aí a gente usa a heparina. Então, vai depender do paciente. A gente pode fazer a heparina em dose plena. Beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio é proscrito. A gente não pode usar de forma alguma, porque vai piorar a função cardíaca desse paciente. A gente não usa nem beta-bloqueador, nem bloqueador de canal de cálcio nesses pacientes. Bom, então eu falei um monte de medicamento aí, eu espero que vocês não tenham se embolado, não sei se eu falei rápido demais. Então agora eu vou dar uma resumida, um apanhado de que você faz quando você vê um paciente com choque cardiogênico na emergência. Você começa ou com dopamina ou com noradrenalina, e eu falei que a noradrenalina é a mais utilizada, e aí você vai aumentando a dose de forma suficiente para poder aumentar a pressão arterial, mas não provocar um ataque cardíaco acentuado. Você vai dosando, vai no tato. Aí depois você adiciona a dobutamina, e você também vai aumentando progressivamente até você ver que não está mais aumentando o débito. Você está botando e o débito está continuando a mesma coisa. Aí você chegou na dose correta. Aí depois você adiciona o nitroprusiato de sódio, que é o vasodilatador. E aí você vai acrescentando cuidadosamente para não precipitar uma hipotensão. E aí, caso tudo isso aí não consiga estabilizar o paciente, não consiga levar a pressão arterial, você ainda pode abrir mão do inibidor da fosfodiesterase, né, que eu falei, aquele que você tem que reduzir a dose na insuficiência renal. E aí ele é reservado mesmo à falência terapêutica. E a gente tem que lembrar que essas drogas não mudam a mortalidade, não são tratamento definitivo. Então, a gente não deve retardar o suporte mecânico. O paciente ele não está respondendo a essas drogas suporte mecânico. E aí, o suporte mecânico, ele vai, a circulatória mecânica, ela vai aumentar o fluxo sanguíneo periférico, melhorar a perfusão dos órgãos, aumentar o fluxo coronário, secundário a um aumento de pressão arterial e, consequentemente, da pressão de perfusão coronária. E o consumo miocárdico de oxigênio por conta da redução do trabalho cardíaco,
descomprimir o ventrículo esquerdo ou diminuir a pressão do átrio esquerdo do território pulmonar. Então, enfim, ele é muito bom para poder melhorar o estado clínico e hemodinâmico do paciente naquele exato momento. Respiratória mecânica. O principal deles, que a gente mais vai ver na emergência, é o balão intraórtico. Então, não sei se vocês estão vendo a setinha, espero que sim, mas o balão intraórtico é esse fiozinho aqui. Ele é colocado através de uma punção ou dissecção da artéria femoral, pode ser tanto direita quanto esquerda, e aí é colocado através de um fio-guia esse balão. Aí esse balão ele é colocado até a aorta ascendente, na região do istmo da aorta ascendente. E aí ele é sincronizado junto com o ritmo cardíaco. Ele é inflado com gás hélio. Então, assim, na diástole, ele infla, então o coração está relaxado, ele vai inflar. E esse inflar dele é como se empurrasse sangue de volta para o coração. E aí isso aumenta a pressão de enchimento das coronárias. Isso melhora a perfusão do coração. E aí, na sístole, ele desinfla. Você murcha o balão. E aí faz meio que um vácuo e ajuda também a reduzir a pós-carga. Eu pensei meio que puxando mesmo. Você, quando o balão ele murcha, é como se ele puxasse o sangue e melhorasse também o débito cardíaco. Então, ele gera muita melhora clínica do paciente, do estado hemodinâmico, mas também tem que lembrar que ele também não é terapia definitiva. Ele só é uma ponte para você conseguir ter tempo para poder fazer a terapia definitiva, resolver o que está de errado com esse coração, se possível. A gente tem algumas contraindicações absolutas, aí vem insuficiência aórtica moderada ou importante, um aneurisma ou dissecção de aorta, doença vascular periférica grave, um paciente que não tem perspectiva de ser submetido a qualquer outro tratamento que reverta o quadro, como eu falei, quadros que resolver a causa base, não adianta colocar balão porque não vai mudar a mortalidade, certo? Que ele não consegue resolver o problema. Uma hora, essa compensação naquele momento vai descompensar e o paciente vai evoluir, vai continuar evoluindo na história natural da doença. Tem algumas contraindicações também que são relativas, que é a idade acima de 70 anos, sequela de dano cerebral prévio, insuficiência renal dialítica ou não dialítica, caquexia cardíaca, infecção sistêmica, enfim, são fatores que pioram que agravam esse quadro do paciente. E aí você vai avaliar caso a caso se vale a pena não, se eu devo colocar o balão intraórtico ou não, se os benefícios superam os riscos. A plaquetopenia, ela tem uma questão porque quando eu coloco esse balão intraórtico, ele vai promover também uma agregação plaquetária e ele também vai promover ele vai lesionar as plaquetas. Então, se o paciente ele já tem plaquetopenia e eu vou lesar mais plaqueta, não vai ser uma opção muito boa para esse paciente. Bom, bomba centrífuga de oxigenação extracorpórea. Essa bomba centrífuga de oxigenação extracorpórea é aquela que a gente vê nos filmes em Grey's Anatomy, que coloca usa-se um disco. Ui! É realmente um coração fora do corpo. Ele vai puxar o sangue, alguns a gente pode associar com oxigenação, né, extracorpórea também, e depois colocar de volta na aorta. E esse sistema, ele utiliza, essa imagem aqui mostra que a parte central, como se fosse um motorzinho, mas na verdade não é um motorzinho, na verdade só aqui dentro. Aí tem 3 cones, isso aqui é como se fosse... Não sei se eu consigo explicar a visão espacial disso aqui. É como se fossem 3 cones, um em cima do outro, e aí são superfícies bem lisas. E aí, quando ele gira, ele usa essa força
a força de contato do sangue, da viscosidade sanguínea com a superfície lisa, para poder fazer com que esse sangue flua. E aí, tanto biventricular quanto só de um ventrículo. Essa outra imagem aqui mostra que a gente retirando o sangue do átrio esquerdo e jogando já na aorta. Essa outra bomba aqui vai tirar o sangue do átrio direito e jogar na artéria pulmonar. Então, é como se substituísse mesmo a função do ventrículo. Esse outro aqui é de um só, no caso, que só pega o do átrio esquerdo. Ah, não, deixa eu ver. Não é o mesmo. É um só que faz a mesma coisa também. Aqui é a máquina original, né, de verdade, sem ser desenho, onde a gente pode acoplar aqui, como vocês podem ver também, no oxigenador de membrana. Isso aqui geralmente é colocado, mas não é totalmente necessário. Esse paciente ele tem uma boa função pulmonar. Aqui também a foto real dessa bomba centrífuga. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu acho que não é o objetivo dessa aula. Isso é uma coisa mais específica, não tem em todo lugar. O principal que a gente precisa saber, eu já falei, que é até balão intraórtico, que a gente mais vai utilizar nas emergências. Isso aqui são coisas que nem tem em todo lugar, mas é importante que a gente conheça, pelo menos que existe também. Outro, a gente pode utilizar os dois ao mesmo tempo também, tanto o balão intraórtico junto com a bomba centrífuga. A gente também tem as bombas axiais, que parecem bomba centrífuga, só que não tem esse aparelho do lado de fora. É dentro do coração mesmo. Você pode fazer tanto via percutânea quanto o acesso pela artéria femoral. E aí você coloca esse aparelho, que ele é como se tivesse, ele chama de parafuso infinito, que aí ele consegue fazer esse transporte do sangue do ventrículo para a aorta, sem precisar da função ventricular, como se fosse também uma substituição da função ventricular. O balão intraórtico, ele pode ficar só 14 dias no paciente. A bomba, como é que se diz? A bomba centrífuga, eu posso manter o paciente nela até 3 meses, é o máximo. Já a bomba axial, ela consegue ficar por um período mais prolongado, mas o alto custo dela acaba limitando o uso, a gente não vê em todos os serviços. A gente também tem ventrículo e coração total artificial. Eu pensava que isso era coisa de ficção científica, mas já existe mais de um modelo, inclusive. Tem um dispositivo tanto com a posição paracorpórea, que fica fora do corpo, quanto um totalmente implantável, que fica dentro do corpo, essa parte aqui. E ele basicamente vai substituir a função do ventrículo. Só que não dá para ficar com esse coração artificial para sempre. Ele fica por um longo período, mas a partir de 6 meses já começa a aumentar as complicações, que aí vem infecção, tromboembolismo. Então, ele também, por ser uma terapia de suporte mecânico, também é mais transição. Ele não vai resolver o problema. Vai só dar mais tempo para você resolver o problema. Tratamentos mesmo resolutivos, tratamento definitivo. Quais são? Reperfusão coronária, no caso de infarto agudo do miocárdio. A gente tem que lembrar que nesses pacientes os trombolíticos, eles não vão ser eficazes, eles têm um péssimo resultado. Isso porque, como a gente vai estar com choque, a pressão de perfusão na coronária é baixa, então não consegue atingir a concentração ideal do trombolítico para fazer efeito. Então, os resultados não são bons. A angioplastia coronária, que é o procedimento percutâneo, né, de reperfusão, é o mais utilizado. A cirurgia de revascularização, ela pode ser feita, ela também é resolutiva, mas pela angioplastia coronária, que é percutânea, ser mais rápida, mais acessível, ela é muito mais utilizada. A gente também tem tratamento cirúrgico, onde a gente vai ter a correção da complicação mecânica, tipo uma troca valvar, um reparo de uma ruptura de ventrículo. Então, nas valvopatias críticas, né, o que eu falei, a substituição. E até mesmo o transplante cardíaco. O transplante cardíaco continua sendo o melhor tratamento para uma insuficiência cardíaca, né, que está grave, que cursa com choque cardiogênico. O paciente que é submetido a um transplante cardíaco, ele tem uma sobrevida média ainda de 11 anos, né, após o transplante. Então, é o melhor tratamento mesmo. Então, esses são os tratamentos
resolutivos, definitivos. O infarto de VD eu deixei por último, porque ele tem uma peculiaridade, tá? Quando a gente tem um comprometimento de VD, que ele ocorre em 30% a 50% dos pacientes com infarto de parede inferior, eles vão cursar também com hipotensão, estágio jugular, os pulmões podem estar livres ou congestos, que eu falei lá no quadro clínico. Só que a gente tem que lembrar que nesses pacientes, eu falei que a gente tem que ter cuidado com o volume, mas nesses pacientes com VD, eles se beneficiam de muito volume, tá? O funcionamento do ventrículo direito vai depender muito da pré-carga, então eu tenho que administrar volume para esses pacientes. Evitar vasodilatador e diurético, e o balão intraórtico nos pacientes com infarto de VD, ele não é benéfico. Então, tem essas peculiaridades do infarto de VD. E para eu diagnosticar o infarto de VD, eu preciso pedir principalmente um ECG, com derivação à direita, né, que a gente já está cansado de saber, V3R, V4R. Também a gente vai ter baixa pressão de artéria e capilar pulmonar e pressão venosa central extremamente elevada nesses casos. Prognóstico. A gente pode utilizar o Intermax para poder avaliar prognóstico nos pacientes. No Intermax, que vai até o 7, grande parte desses aqui englobam a insuficiência cardíaca, né? O 7, o 6, o 5 e o 4 são classes da insuficiência cardíaca. O 7 equivale ao NIRA 3, da IC. Aí no 6 é piorando, quanto menor o número, mais grave é. Mas o choque cardiogênico vai se limitar a esses 3 aqui. O Intermax 3 é um paciente que está estável, só que às custas do ionotrópico. A gente está usando as drogas vasoativas. Então, ele é Intermax 3. Se o paciente está declinando, mesmo com o uso de ionotrópico, ele já fica em uma classe de prognóstico pior. Ele já vai para Intermax 2. Então, vai ter declínio de função renal, hepática, nutricional, lactatemia, e mesmo utilizando agente ionotrópico em dose otimizada. E o 1, que é o pior de todos, que é o choque cardiogênico grave, é o que a gente vai ter hipotensão persistente, apesar do uso de ionotrópico e do balão intraórtico. A gente colocou ionotrópico, colocou balão, e mesmo assim, o paciente ainda está piorando, ainda está hipotenso. Esse é o pior, né, o pior prognóstico. E a gente precisa intervir rapidamente, em questão de horas. Essas foram as referências que eu utilizei, né, o Clínica Médica e o Tratado de Cardiologia do Serrano. E isso é só. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem falar, que eu estou aqui para responder. Top lá, parabéns. Eu acho que falei um pouco rápido nos fármacos, mas se não entenderem, podem... Para mim foi ótimo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Foi tão boa que ninguém ficou com dúvida. Então, tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até ano que vem, na verdade, né? Agora é a última sessão. Fechamos com chave de ouro. Tchau. Tchauzinho, slide no drive. Beijo.